Jacó se casa com Raquel, e Lia. Então Jacó prosseguiu seu caminho, guiado pela mão de Deus, e chegou à terra do Oriente. Levantando os olhos, viu um poço no campo, e junto dele estavam 3 rebanhos de ovelhas, pois daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Disse Jacó aos pastores: Meus irmãos, de onde sois? E responderam: Somos de Harã. Ele lhes perguntou: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Sim, conhecemos. Disse mais: Ele está bem. E eles disseram: Tá bem. E eis que Raquel, sua filha, vem com as ovelhas. Ao vê-la, Jacó se levantou e, movido por compaixão e força, removeu sozinho a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E aproximando-se de Raquel, beijou-a e chorou em alta voz. Contou-lhe que era parente de seu pai e filho de Rebeca. Então Raquel correu e contou tudo a seu pai. Labão correu ao encontro de Jacó, abraçou-o e o levou à sua casa. Jacó habitou com ele por 1 mês. E Labão lhe disse: Por seres meu parente, has de me servir de graça? Diz-me qual será teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, de olhos ternos, e Raquel, a mais nova, formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: Servir-te-ei por 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. E Labão concordou. Assim, Jacó trabalhou por 7 anos, e aqueles anos lhe pareceram poucos dias. Tamanha era a força do amor que tinha por ela. Ao cumprir-se o tempo, Jacó disse a Labão: Dá-me minha mulher, pois meu tempo se completou. Labão preparou um grande banquete, e à noite tomou sua filha Lia e a entregou a Jacó. Na escuridão, ele não percebeu a troca. E Manhasa, Jacó viu que era Lia e foi ter com Labão: Porque me enganaste? Não foi por Raquel que trabalhei contigo. E Labão respondeu: Aqui não é costume dar-se a filha mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana desta, e te daremos também a outra, por mais 7 anos de serviço. Jacó cumpriu a semana de Lia, e depois Labão lhe deu Raquel por esposa. E amava Jacó mais a Raquel do que a Lia, e serviu Labão ainda por mais 7 anos. O Senhor, porém, vendo que Lia era desprezada, abriu sua madre, e ela deu à luz filhos, enquanto Raquel permanecia estéril por um tempo. Assim começou o lar de Jacó, com 2 esposas e um destino que o conduziria à formação das 12 tribos de Israel. A história de amor, engano e promessa se entrelaçava com os desígnios divinos, pois mesmo os erros dos homens não anulam os planos do Senhor. E sucedeu que Lia concebeu e deu à luz um filho, e chamou-lhe Ruben, dizendo: Porque o Senhor atendeu à minha aflição. Por isso agora me amará meu marido. E tornou a conceber e deu à luz um filho, e disse: Porquanto o Senhor ouviu que era desprezada, deu-me também este. E chamou-o-lhe Simeão. Novamente concebeu e deu à luz um filho, e disse: Agora desta vez se unirá meu marido comigo, porque lhe dei 3 filhos. Por isso chamou-lhe Levi, e ainda concebeu e deu à luz um filho, e disse: Esta vez louvarei ao Senhor. E chamou-lhe Judá. E cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morro. E acendeu-se a ira de Jacó contra Raquel e disse: Porventura estou eu no lugar de Deus, que te impediu de ter filhos? Então ela disse: Eis a minha serva Bila. Entra ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu também tenha filhos por ela. Assim Bila deu a Jacó um filho. E Raquel disse: Deus me julgou, e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Chamou-lhe, pois, Dan, e concebeu ainda Bila, e deu a Jacó outro filho. E disse Raquel: Com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, e também venci. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que cessava de dar à luz, tomou a sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. E Zilpa deu a Jacó um filho. E disse Lia: Vem a sorte. Chamou-lhe, pois, Gade. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho. E disse Lia: Para minha aventura, porque as filhas me chamarão bem-aventurada. E chamou-lhe Azer. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe respondeu: É já pouco que tenhas tomado meu marido, e ainda também queres tomar as mandrágoras de meu filho. Disse Raquel: Portanto ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. E à tarde, saindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia, e disse: A mim me virás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras de meu filho. E dormiu com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e ela concebeu, e deu a Jacó o 5º filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, porquanto dei minha serva a meu marido. Chamou-lhe Issacar. E Lia concebeu outra vez, e deu a Jacó o 6º filho. E disse: Deus me tem dotado com boa dote, desta vez habitará comigo meu marido.
porquanto lhe dei 6 filhos, e chamou-lhe Zebulon. E depois deu à luz uma filha, e chamou-lhe Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu, e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus o meu opróbrio. E chamou-lhe José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Despede-me, para que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelas quais te servi, e irei, pois tu sabes o serviço que te fiz. Mas Labão lhe disse: Achei eu graça em teus olhos. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por tua causa. Disse mais: Fixa-me o teu salário e tu darei. Jacó lhe respondeu: Tu sabes como te servi e como esteve o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. E disse: Quando trabalharei também por minha casa? Labão então pergunta: Que te darei? E Jacó responde: Nada me darás. Se fizeres por mim isto, tornarei a apacentar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todo animal salpicado e malhado entre os bodes, e o que for moreno entre os cordeiros. Isto será o meu salário. E assim fez Jacó, com sabedoria e zelo, prosperando grandemente, e enriquecendo-se em Meribá, servos, camelos e jumentos. Mas com isso crescia a inveja dos filhos de Labão, dizendo: Jacó tomou tudo o que era de nosso pai. E Labão já não olhava com bons olhos para Jacó. E o Senhor disse a Jacó: Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. E Jacó chamou Raquel e Lia ao campo com seus rebanhos, e lhes contou tudo o que o Senhor lhe dissera. E ambas responderam: Faze tudo quanto Deus te disser. Então Jacó se levantou e pôs os seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado, e partiu para a terra de Canaã. Raquel, ao partir, furtou os ídolos do lar de seu pai. E Labão o perseguiu. Mas Deus apareceu-lhe em sonho, dizendo: Guarda-te de falares com Jacó nem bem nem mal. Quando se encontraram, Labão protestou, mas Jacó respondeu com retidão. E após selarem um pacto de paz, Labão voltou à sua terra. E Jacó seguiu seu caminho, guiado pelo anjo de Deus, com esposas, filhos e grandes rebanhos, uma família que formaria a casa de Israel.